Olá, tudo bem com você? Estou de volta. Queria pedir para você curtir nosso canal, se inscrever, acompanhar as atualizações. Sempre tem assunto novo por aqui. E hoje eu vou falar sobre Venezuela. Isso aí. Vamos conversar um pouco sobre a Venezuela e saber os verdadeiros motivos por trás deste ataque contra o governo de Maduro e o povo venezuelano. O que de fato se esconde atrás dos ataques e da defesa de uma intervenção sobre a Venezuela? Gostem ou não, Maduro foi eleito com 67% dos votos do povo venezuelano. É isso aí. E lá o voto é facultativo, ou seja, participa quem quer. E 3 candidatos da oposição disputaram com Maduro, dentro das regras da Constituição da Venezuela e da sua legislação eleitoral. Aliás, você sabia que uma comissão externa, independente, acompanhou e atestou a validade das eleições na Venezuela? Isso mesmo. Um dos membros dessa comissão era o ex-presidente da Espanha, José Luís Zapatero. Zapatero é insuspeito, não é um homem de esquerda. E na época ele disse: "Não tenho dúvidas de que votam livremente". Como é que outros países se acham no direito de questionar o voto do povo venezuelano? A ação coordenada que está por trás dos ataques ao governo e ao povo da Venezuela nada tem a ver com a defesa da democracia ou da liberdade de oposição naquele país. Não é motivada por nenhuma preocupação com o povo. A Venezuela possui as maiores reservas de petróleo do mundo. Pode assumir esse ano a presidência da OPEP, isso mesmo, a Organização dos Países Exportadores de Petróleo. Desde o governo de Hugo Chávez, há 20 anos, o país adota uma postura que entra em choque com os interesses dos Estados Unidos, porque eles defendem o seu petróleo. No passado, nós já vimos como os Estados Unidos reagem a esse tipo de postura. Vocês lembram do caso do Iraque? É um exemplo. Em nome de defender os direitos do povo e instalar a democracia, os Estados Unidos invadiram o Iraque. Mais de 250 mil pessoas morreram e cidades foram totalmente destruídas. O rastro que ficou foi de fome, miséria e destruição. E agora, como estão? Tem democracia? O povo está bem? Os problemas acabaram? Ninguém mais fala do Iraque, mas os Estados Unidos estão lá, bem posicionados para o petróleo do Oriente Médio. Desestabilizar a Venezuela é a próxima meta. Trump e Bolsonaro são aliados nessa investida. Falam até em intervenção militar. Guerra, né, pessoal? Quem em sã consciência acha mesmo que a preocupação é com o povo? Se fosse isso, por que não estão falando da fome no Iêmen? Por que hostilizam os migrantes? Será que foi a mesma preocupação com os direitos humanos que fez Trump enjaular as crianças como animais? A nossa Constituição, a Constituição brasileira e a tradição diplomática no Brasil se baseia no diálogo, nas soluções pacíficas e na não intervenção. Nossa política internacional é pelo respeito às nações soberanas e à autodeterminação dos povos. Quando George Bush quis envolver o Brasil na guerra do Iraque, o presidente Lula reagiu com altivez e disse para ele: "Nossa guerra é contra a fome". As dificuldades por que passa a Venezuela só foram agravadas pelas sanções e bloqueios impostos pelos Estados Unidos e seus aliados. Não foi a preocupação com o sofrimento do povo que fez a Colômbia se recusar a vender remédio para o governo venezuelano, mesmo este tendo dinheiro para pagar. O mesmo acontece com outros produtos, porque a Venezuela é muito dependente das importações. Enquanto os bloqueios e sanções permanecerem, o povo sofrerá e migrará, levando o sofrimento também para as regiões de fronteira, como acontece aqui no Brasil, no estado de Roraima. A crise venezuelana tem impacto na América Latina e a saída não é o conflito, mas a solução pacífica, fruto da negociação política e de entendimento entre os países e entre as partes da própria Venezuela. Promover e incentivar esse diálogo, sim, seria um papel digno da grandeza do Brasil na região, e não colocar mais lenha na fogueira. Se tivesse um mínimo de responsabilidade com a paz,
a ordem e a boa convivência entre os vizinhos, o governo brasileiro estaria defendendo o diálogo com a Venezuela e não acirrando os ânimos. Com essa postura intransigente e submissa aos Estados Unidos, Bolsonaro só tende a acelerar a crise. E uma intervenção por lá, gente, prejudicaria a todos nós. Não precisa concordar com Maduro, com seu governo ou com os processos institucionais venezuelanos, para entender que, no caso de uma intervenção militar na Venezuela, o papel do Brasil, infelizmente, será o de bucha de canhão dos Estados Unidos.